O Santo Evangelho é segundo São Lucas e nos diz: naquele tempo, quando Jesus chegou aos 12 anos, indo com seus pais a Jerusalém, segundo o costume daquela festa, acabados os dias quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o advertissem. E julgando que ele fosse na comitiva, caminharam uma jornada e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviram estavam maravilhados da sua sabedoria e das suas respostas. E quando ouviram, admiraram-se. E sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te buscávamos cheios de aflição. E ele disse-lhes: Para que me buscáveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? E eles não entenderam o que lhes disse. E desceu com eles e foi para Nazaré e vivia sujeito a eles. E sua mãe conservava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça diante de Deus e diante dos homens. Podem sentar. A leitura a tradução da epístola de São Paulo, apóstolo aos Colossenses. Irmãos, vós, pois, como escolhidos de Deus, santos e amáveis, revestivos das entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, sofrendo-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem razão de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou a vós, assim também vós deveis perdoar aos outros. Mas, sobre tudo isto, tende caridade, que é o vínculo da perfeição, e triunfe em vossos corações a paz de Cristo, em a qual também fostes chamados para formar um só corpo. E sede agradecidos, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando sob a ação da graça em vossos corações louvores a Deus. Tudo o que fizerdes em palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos fiéis, hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família e amanhã é a 8ª da Epifania e, por assim dizer, acaba uma primeira fase do tempo natalino que propriamente acaba no dia 2 de fevereiro com a festa da Purificação, da Candelária, mas já os próximos domingos já serão verdes, os domingos depois da Epifania. Hoje nós celebramos então a festa da Sagrada Família e é o dia de falar sobre a família. É um tema importantíssimo e delicadíssimo, principalmente com o padre que anda de família em família, não celebrando. Pois bom, vamos falar das famílias como elas devem ser, aí cada qual, olhando sob o espelho da Sagrada Família, veja e corrija as suas próprias. Na Sagrada Família, vamos usar como referência, porque é a referência dada por Deus, de pai São José, de mãe Maria Santíssima e de filhos Nosso Senhor. Assim que quem nos incriminará serão essas 3 pessoas sagradas, não somente as palavras que podem ser agressivas do padre, mas não é minha intenção agredi-los. Nada mais que mostrar a sã doutrina para que tenhamos famílias católicas e das famílias católicas almas para salvar, almas para o céu. Segundo a ordem natural, e a graça não tira a ordem natural das coisas, o patriarca da família é o homem. Na ausência do homem, com a viuvez, aí vira uma família matriarcal. Mas por lei natural e a graça santificante
que não alterou esta ordem, porque a ordem da graça não altera a ordem da natureza, somente a santifica e eleva. Então, no Novo Testamento, uma família católica, ela tem só uma cabeça, é o homem. E já vamos lá no Gênesis, Deus deu o homem como cabeça da mulher. São Paulo, ao explicar o uso do véu das mulheres, vai dizer, não, as mulheres devem levar em suas cabeças um sinal da submissão, porque a cabeça do homem é Cristo e a cabeça da mulher é o homem. Pois assim é ordem natural. Então, o que se espera de um homem como cabeça? A primeira virtude de um homem de Deus é a virtude da prudência. A virtude da prudência é própria de quem tem que governar. Por isso, normalmente, as crianças não são prudentes. Não quero dizer que as mulheres devem ser imprudentes, não. Mas a prudência do governo, nós temos como o homem, a autoridade, ele deve ser prudente. Junto com a prudência, se supõe que o homem católico seja um homem sábio. Por isso, antigamente, era com convívio com os velhos que os novos se amadureciam, sem perder a juventude, mas se amadureciam e casavam e tinham o governo da sua família sem precisar depender de outros. Porque a família é uma célula independente, porque os senhores deixam seus pais, suas mães, se casam e formam uma só carne. Então não tem que depender, nada impede de pedir conselho, mas a dependência governamental de uma casa, há uma emancipação aí, o homem prudente, sábio, governando a sua casa. Nisso nós vemos São José, por isso a Sagrada Escritura diz que era um homem justo e prudente. Em São José, e a outra virtude própria que deve estar nos homens, principalmente, a virtude da religião. Porque nós assistimos que as mulheres são mais piedosas do que os homens. Perfeito. Mas não quer dizer que as mulheres devem fazer as suas promessas, acender suas velas, rezar seus terços, e o homem cuidar do governo da casa. Não é bem assim. Porque o homem, como cabeça, ele tem que ser também o representante daquilo que ele representa diante de Deus. Então, quem vai representar essa família, ou aquela família? O chefe daquela casa. Isso nós vemos já em Adão. Se não houvesse o pecado original, quem ofereceria sacrifícios para adorar a Deus seria Adão e os seus filhos, como representantes das suas famílias, da sociedade, que deve adorar a Deus. É justamente quando se dão estas condições da justiça, sabedoria e virtude de religião, aí há uma conexão íntima de Deus com aquela casa. E vamos seguir sempre o exemplo, a Sagrada Família. Quando essa família estava em perigo, foi a quem que o anjo foi anunciar o perigo? A São José. Nossa Senhora, segundo a lei da graça, é infinitamente maior do que São José, porque ela é mãe de Deus. Mãe de Deus. E São José é um pai adotivo, putativo, não nutrício, legal, porém não é um pai carnal. Mas na ordem da natureza das coisas, ele é o chefe daquela casa. Por isso é ele que tem o sonho. Olha, Herodes quer matar o menino, tome a sua mãe e o menino e foge para o Egito. Quando a poeira baixa, a quem que vai ser o aviso? A São José. Sonha novamente, volte para a terra, porque aqueles que buscavam matar o menino já morreram. Volta São José para sua casa. Então, quando o homem é prudente, sábio e religioso, quando a sua família precisar das ações de Deus que necessita para perdurar, será ele que virá essa graça para governar, proteger e santificar o seu lar. Por outro lado, nós vemos aqui Maria Santíssima, a figura perfeita das mães e esposas, que por ordem da graça ela é muito maior do que São José, mas só que no caso da família que não é a Sagrada Família, nós sabemos que, por natureza, acabo de dizer e repito, o homem é a cabeça e a mulher, ela está no estado de submissão. Mas só que, falando de uma esposa e de uma mãe, ela é uma autoridade submissa a uma autoridade maior que é o seu esposo. Então, vamos comparar uma analogia, se na família a cabeça é o pai,
o esposo, logo, a mulher é um pescoço daquela casa. Se nós cortamos o pescoço, a cabeça de nada vale. E se nós damos um tiro na cabeça, o pescoço também morre. São elementos vitais de um corpo. E na família a mesma coisa. Mas é verdade que quem controla todo o corpo é a alma, e no caso, falando fisicamente, é a cabeça, que tem aí todo o controle dos movimentos do corpo. Então, a mulher é uma autoridade submissa. Por que eu digo autoridade? Porque ela é mãe. A maternidade confere, porque o fim da família são os filhos. Então, como não se faz os filhos, o pai ou a mãe sozinhos, e devem governar, e tudo está a serviço da prole, porque é o fim primário daquela família, então, para corrigir, educar, santificar os filhos, é necessária a presença dos dois, pai e mãe. Se por infortúnio vier a faltar um, bom, mas é uma família, temos que falar no sentido comum e corrente das coisas. O que se espera das mulheres? Das mulheres católicas, como mães, esposas, se espera também a virtude da prudência. As mulheres devem ter uma prudência participando do governo da sua casa. Não é assim, um manda e outro obedece. Eu falo, você me ouve. Não, porque entre marido e mulher, como os devem governar juntos, é certo que para o governo perfeito, uma só cabeça, o homem, mas a mulher tem uma participação submissa, obviamente, aos planos que se põem. Pode acontecer, sem desmerecer a autoridade viril ou a sabedoria de um homem, que ele propõe uma coisa e a mulher dê uma sugestão cuja sugestão seja muito melhor do que o proposto pelo seu esposo. Mas se ele for um homem sábio e prudente, ele vai enxergar realmente o que a senhora está a dizer é melhor do que vamos fazer isso. Mas também se as mulheres forem prudentes, vai ver, olha, o meu marido propôs algo interessante, o meu pode ser mais, mas vamos fazer o que ele quer. Se não der certo, a gente faz o que eu propus. Mas para haver essa docilidade, requer a prudência, requer a virtude também do espírito de temor a Deus. Por isso o apóstolo, na sua epístola, que a igreja selecionou para o dia de hoje, fala da caridade. Então a caridade vai ver em Deus as perfeições e a ordem, e vai em Deus reconhecer que o outro tem razão e eu não tenho razão. Do outro é melhor ou o meu é melhor ou do outro não, mas alguém tem que ceder, porque se cada um puxa para um lado, as coisas rompem. E assim, no homem virtuoso, na mulher virtuosa, existe essa harmonia perfeita, mesmo nas diferenças, porque são coisas diferentes, mas não contraditórias, contrárias, adversas. E assim todo esse espírito bélico que existe na família moderna de governar, de mandar, de obedecer, de se impor, que é nada mais que uma ação do feminismo e machismo, vão como que dissolvendo a religião, as virtudes e a ordem natural, porque um homem deixa de ser homem e a mulher deixa de ser mulher. Porque no feminismo a mulher quer ser homem e no machismo o homem quer ser nada mais como um leão devastador que arranque a cabeça de todo mundo. E aí viramos nada mais que uma família que não é uma família, no caso dos animais. O que se espera dos filhos? Aí é Nosso Senhor a perfeita imagem. Nosso Senhor, diz o Evangelho, era súdito, era-lhe submisso. E é incrível ouvir isso, porque se fala de quem? De um menino que é Deus. O menino que é Deus, que é filho de Maria Santíssima, que se submete a São José como seu pai e obedece. Quando o menino Jesus estava serrando as madeiras lá na carpintaria de São José, o menino Jesus sabia que ele disse, faça-se o cedro, e o cedro se fez. E ele nunca chegou a São José e disse, olha, meu pai, sabia que este cedro foi eu que criei, hein? Eu criei tantas espécies somente com a virtude da minha palavra e vontade. E o Senhor, eu podia dizer, faça-se uma cadeira e essa madeira se transformar em cadeira. E não, ele foi serrar, pregar, lixar e fazer. Por quê? Porque não é próprio de um menino ensinar a ninguém. Mesmo que o menino saiba, isso acontece que eles vão para as escolas, aprendem, e tem uma memória muito mais aguçada, mas é próprio dos mais velhos instruírem aos mais novos. Então, diante dos mais velhos, nós podemos perguntar, ouvir o que nos compete ouvir. Hein? Criança não tem que estar metida em conversa de adulto. E o que nos compete ouvir e perguntar. E se nós sabemos do tema como filhos, se nos dão a palavra de explicar, sim. Mas se não, ficar no nosso lugar. Porque isso também é sabedoria e ordem.
Os velhos ensinam, os pequenos aprendem. E o menino Jesus dá esse exemplo porque ele está no templo, falando com sacerdotes, e ele somente perguntava. E o texto sagrado nos diz que os que o ouviam estavam admirados das perguntas que ele fazia. Porque eram perguntas sábias, profundas, mas eram perguntas. E o menino Jesus, que é Deus, podia dizer: ó, sacerdote fulano, sei lá, Ananias, eu sou o verbo encarnado, Deus qual o Senhor sacrifica todos os dias no templo, agora eu vou falar e o Senhor fique quieto. Ele podia fazer isso e não estaria mentindo, mas só que a ordem perfeita da graça do Novo Testamento não altera a ordem da natureza, que o próprio Deus estabeleceu, que o pai seja a cabeça, a mãe o pescoço e os filhos dependentes e súditos a eles, aos pais. Pois então, queridos fiéis, na família moderna que tenta ser católica, é todo o contrário do que eu acabo de lhes dizer. E por quê? Experiências próprias, o mundo que nós vivemos é adverso à ordem, todos querem ser iguais. E só o princípio de igualdade já temos um problema, porque um homem não pode ser igual a uma mulher, nem uma mulher igual a um homem, nem um filho igual a um pai e uma mãe. Depois nós não recebemos, ou sim, ou mais, ou menos, ou não recebemos, o exemplo disso vivido pelos nossos. Normalmente somos filhos dos anos 60, nossos pais romperam com a tradição familiar com o rock and roll, Beatles, Jovem Guarda e companhia, e o Vaticano II dá a facada final da ruptura com a tradição, com a lei natural e sobrenatural. Então nós somos o que? Uma tentativa de fazer o que se fazia há 80, 90 anos atrás. E vou dar esse tempo por quê? Porque antes do concílio as coisas já não andavam bem. Não vamos acusá-lo de todos os males. Ele não apareceu como aparece um fungo misterioso. Ele foi efeito de muitas outras causas. Pois então, nós então temos mais dificuldade de estabelecer a família porque nós não vimos isso real. Mas temos, e nunca foi destruído e será indestrutível, a figura, a presença, o exemplar da Sagrada Família, Jesus, Nosso Senhor, Maria Santíssima e São José. E por isso o Papa Leão XIII quis celebrar esta festa, e naquele tempo ele também instituiu uma confraria da Sagrada Família para deixar, e queria que as casas tivessem sua Sagrada Imagem e práticas familiares das famílias com a Sagrada Família, para ter um exemplar perfeitíssimo para imitar. E por outro lado, ter um rigor rigoríssimo para os chamarem a juízo no juízo de Deus. Então, se nós queremos salvar nossas famílias, o que nós devemos fazer? Quando devemos restaurar alguma coisa, nós temos que destruir e construir. Esses são os dois princípios de uma restauração. Se vamos restaurar uma imagem, temos que lixar, raspar, é algo de destruição, preencher com massa e construir. Então, cada um olhe no que está danino, no fundamento de suas famílias, para arrancar. Porque se o mal que toca o fundamento não for extirpado, ele vai destruir a casa. E se é um mal acidental, também todos os males morais levam à ruína do edifício espiritual. Seja um pecado mortal, seja um pecado venial. Tratando de pecado, de desordem moral, vai levar à ruína a família católica. E nós sabemos, porque nós assistimos a ruína que veio no Vaticano II, não só destruiu a igreja hierárquica, por assim dizer, a ordem hierárquica da igreja, do seu culto, da sua legislação e etc., mas também destruíram as famílias. E foi a mesma porta que aberta, a porta de entrada da casa, aberta por autoridades, etc., também foram pais e mães que abriram a casa e houve um Vaticano II em cada família, que é o liberalismo. E esse liberalismo se concretiza no machismo, por um lado, e as mulheres, principalmente, não que o padre queira incriminá-las, não é a minha intenção, mas é um fato, as mulheres se cansaram da maternidade. O mundo, a mídia colocou a mulher como uma coisa pequena,
uma coisa vil, então vocês devem reconhecer a sua dignidade. Qual é a dignidade feminina para esses revolucionários? É virar um homem. E convenhamos, quando que o deixar de ser algo para ser outro, referente à natureza, vai ser uma dignidade? Quando que a própria natureza mantenha a conservação de si própria? É muito natural que as mulheres conservem o seu espírito feminino, e é muito natural que o homem conserve o seu espírito masculino. Agora, se o homem quer deixar de ser homem e ser outra coisa, vai tocar a sua natureza, isso é totalmente contrário à própria consciência, à própria natureza. A sua alma impele a conservar a sua virilidade. Do mesmo modo que a alma feminina impele tudo a conservar seu ser feminino, e é próprio das mulheres a maternidade, que foi colocada como uma cruz. Ter filhos é um castigo, e a família numerosa ficou restrita ao quê? A não ter televisão em casa, não ter o que fazer, fazem filhos, de modo vil, por assim dizer. Isso é absurdo. Quando que na Sagrada Escritura diz que o casal jovem é como o rebento de oliveira que brota e estende seus ramos frondosos, e assim é uma bênção de Deus no Antigo Testamento, sempre ter filhos, porque aquela organização está feita para isso. É como fazer algo buscando um fim, e se o fim não aparece, eu digo, está tudo meio feito? Não, se o fim não apareceu, temos um problema. E o padre se refere não a quando o fim está impedido por uma ordem natural, pode acontecer por uma dificuldade feminina ou masculina da infertilidade, mas só que aquelas famílias anseiam ter os filhos que não podem por impedimento natural. Quando que às vezes as famílias férteis, graças ao bom Deus, elas acabam sendo inférteis por causa do egoísmo, do machismo, do feminismo, e assim o fim da sua casa está impedido por vícios. E isso é um elemento que vai minando, rachando o fundamento de uma casa. Então, vamos fazer um grande exorcismo em nossas famílias, extirpar todos esses malignos defeitos. Se nós queremos ver uma família unida e perfeita e salva no reino dos céus, nós devemos fazer esse exorcismo. Então, vai embora machismos, feminismos e também no espírito dos filhos, dos adolescentes, a independência, que é outro espírito tão maligno quanto os anteriores. Por, às vezes, imperfeições paternas, maternas, os filhos usam esses argumentos para não obedecer mais seus pais, para perder a reverência, a honra devida aos seus pais. E muitas vezes, com razão, mas não se justifica isso, porque, como vimos no Santo Evangelho, o menino Jesus era submisso aos seus pais. O menino Jesus não disse jamais para São José, olha, eu sei porque eu sou Deus, que o Senhor duvidou quando minha mãe apareceu depois da visitação à minha tia, minha prima Isabel, não, que o Senhor duvidou. O menino Jesus sabia Deus, mas ele nunca fez uma coisa dessa. E quantas vezes os filhos com espírito de realmente abominável joga na cara dos pais defeitos ou falhas que, como são autoridades humanas, estão sujeitos a acontecer essas falhas, mas incriminam seus pais de coisas cuja incriminação, cujo apontar o dedo à cara dos pais é mais abominável do que os erros dos pais. Porque eu tenho entendido que, bem ou mal, todo pai erra tentando fazer o bem. Agora, nunca uma acusação de um filho para um pai é buscando fazer um bem, porque isso, por princípio, é mal, porque nos atropelamos o quarto mandamento, que manda o quê? Honrar pai e mãe. E não diz honrar pai e mãe santo, ou pai e mãe virtuoso, não tem uma mudança. Diz honrar pai e mãe, seja pecador, pode ser levar uma vida que for, pode ser uma mais promíscua das mulheres, mas se é a mãe, deve ser honrada, respeitada, obedecida no que for possível, sem desobedecer a Deus. E a mesma coisa o pai, pode ser o pior dos bandidos, é pai, deve ser honrado, respeitado e obedecido naquilo que não se opor à lei de Deus, à obediência devida a Deus. Então peçamos, queridos fiéis, nesta festa, devemos suplicar à Sagrada Família que cada mulher se assemelhe a Maria Santíssima, porque senão todos vamos para o inferno, não existe outro remédio. Que cada homem se assemelhe a São José, senão também vamos todos para o inferno. E que cada filho se assemelhe ao menino Jesus,
na obediência e submissão aos seus pais, senão também vão para o inferno, porque não existe salvação sem fazer as coisas corretas. E o correto é imitar a Sagrada Família. Como família, imitar a Sagrada Família. E cada um, segundo o seu estado de vida, imitar uma das 3 pessoas desta família, porque elas resumem nelas o exemplo de todos os estados de vida possíveis. Primeiro que ambos foram virgens, sempre. Então os virgens têm, os consagrados têm um exemplo na Sagrada Família. Depois foram casados, então todo casado tem um exemplo na Sagrada Família. Depois Nossa Senhora foi viúva, toda viúva tem um exemplo em Maria Santíssima. O menino Jesus foi menino e cresceu em idade de graça, foi crescendo diante dos homens, de Deus, assim que todos os meninos, todos os adolescentes têm um exemplar na Sagrada Família. E depois a Maria Santíssima foi assunta ao céu com certa idade. Os idosos também têm na Sagrada Família, em Maria Santíssima, um exemplar. Então, se nós não os imitamos, nós vamos nos condenar. Que Deus nos livre. Então, pensamos que Jesus, Nosso Senhor, Maria Santíssima, Nossa Senhora, São José reine em nossas famílias, não só por suas imagens e por devoções e orações, essa é uma parte, mas imitando-os com valentia, e isso requer a cruz. Nós sabemos, os senhores pais, esposos, sabem que não é fácil ser esposo. As mães sabem que não é fácil ser esposas e mães, e os filhos sabem que não é fácil obedecer. A obediência é um jugo muito difícil, mas sem o qual nós tampouco podemos nos salvar. Então é a cruz de Cristo, o sacrifício da missa, a vida austera, penitencial, que vai fazer florescer esses 3 lírios perfumadíssimos, Jesus, Maria e José, em cada casa, e vai afastar o pestífero odor do mundanismo revolucionário, do feminismo, que é revolução, do machismo, que também é revolução, da rebelião independente dos adolescentes, que também é revolução, e vai afastar, como uma água benta, um sacramental abençoado pelo próprio Deus, exorcizar nossas casas. Então, os grandes elementos para santificar o lar e livrar de todos os males é Jesus, Maria e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em pé.